Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está comigo aqui, irmão Valdomiro, Patrícia, pessoal do curso estão com problema, pelo menos aqui no grupo estão dizendo que estão com falta de luz lá, outros estão com alguma situação. E se não chegarem aqui, a gente vai deixar gravada a nossa aula de hoje, como sempre aqui, para que os irmãos possam assistir numa outra oportunidade, fazer suas perguntinhas no grupo, normal, né? Para a gente não deixar de produzir aqui a nossa aula de hoje. Então, nossa aula aqui no canal Senol Mensageiros de Luz, tratando de assuntos relevantes da doutrina espírita e suas relações, né? As relações do mundo espírito, dos espíritos com o mundo material, né? Hoje nós vamos falar sobre uma questão bem importante dentro da nossa casa, dentro da nossa doutrina, né? Que é a desencarnação, ou seja, a morte, o fim do fluido vital que mantém a vida física, esse fluido que se extingue, né? E então, vamos saber um pouquinho aqui o que acontece no desencarne, né? Como os desencarnes normalmente, como acontece, a questão da família, da aceitação também diante da morte, da perda de entes queridos. Vamos falar um pouquinho desta forma, como é que acontece esse processo do espírito saindo do corpo, né? Deixando a matéria física, que muitas vezes pode causar muitos traumas, né? Pode ser demorado, pode ser um momento de muita aflição para o espírito, ou não, dependendo da sua condição moral, né? Condição de como esse espírito encarnado levou a sua vida física, né? De que forma ele conduziu a sua vida, e se ele teve um merecimento para ter um desencarne tranquilo, né? Com auxílio de amigos lá do plano espiritual. Então a gente vai poder entender que não é apenas o espírito saindo do corpo imediatamente, assim como abrir uma gaiola e deixar que o passarinho vá embora, né? Não é dessa forma, é mais complexo que isso. Existe um processo bastante complexo no desligamento do cordão, né, desse facho de luz que mantém a vida no corpo físico. Ou seja, desacoplar o espírito do corpo é uma questão muito complexa. Então, existe um processo para que isso seja feito. Então, amigos do plano espiritual, né, espíritos que já estão acostumados com essa técnica, vêm e nos ajudam, então, a nos desprender do corpo. Isso por conta dos nossos apegos, né? A gente vive uma vida de 70, de 80, de 100 anos, acostumados com toda esta energia física aqui no plano físico. Então, para nós vivermos o plano espiritual, isso é um processo. É uma condição difícil nós deixarmos tudo isso aqui. Por essa razão, a gente precisa ser ajudado a desprender o nosso espírito desse envoltório físico e, então, viver lá no plano espiritual. Muito poucos são os espíritos que desencarnam e automaticamente e já estão conscientes no plano espiritual. Muito poucos são os espíritos que têm esta condição. A grande maioria precisa de um período, de um tempo de adaptação para que ativem novamente a sua consciência espiritual lá no plano espiritual, né? E que os laços da carne não afetem tanto. Então, nós vamos hoje aqui falar um pouquinho, então, deste processo. Entendendo, né, o tríplice aspecto que a doutrina espírita nos ensina: corpo, perispírito e espírito.
Nós somos esse tríplice aspecto. Vamos falar grosseiramente desses 3 estados. No meio disso, existem muito mais, né? Corpos, podemos falar do corpo búdico, do corpo mental, enfim. Mas hoje aqui nós vamos falar de 3 aspectos, que é o corpo físico, o perispírito, que é o corpo no qual o espírito se apresenta lá no plano espiritual, e o espírito propriamente dito, que é a própria inteligência, fluido universal inteligente, que é o espírito, denominação kardeciana, fluido universal inteligente. Ok? Passando aqui, fluido vital. Durante o processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de determinada quantidade desse fluido. Conforme a mãe vai desenvolvendo o feto dentro do seu organismo, esse fluido vital ele vai se intensificando no bebê, né, no feto da mãe, né? Então, esse fluido já começa desde a concepção do espermatozoide no óvulo lá, no processo da fecundação, né? Nesse processo já está depositado lá no embrião o fluido vital. É ali que os espíritos colocam o fluido vital de uma nova vida. Não é assim? Quando o espermatozoide atinge o óvulo e gera ali, então, um ser único, ali é depositado o fluido vital. E esse fluido vital, ele vem com o desenvolvimento do feto também tomando corpo, né? Quantidade, né? Vai se amplificando até o nascimento para que esta criança, quando nasça, possa ter vida própria, ou seja, possa respirar, possa ter a sua independência fora do corpo da mãe, não é? Então, até então, a energia da mãe, o seu fluido também vital está balizando ali as forças deste feto. Mas, depois que ele nasce, ele precisa interagir por si só. Então, o fluido vital que já está nele vai ser alimentado por outras forças universais, né? O ar que respiramos e a energia, né, cósmica que nós absorvemos, que nos traz a vida, né? Então, os pontos energéticos que está mostrando aqui na figura, né, que são os chakras que nós falamos, ou plexos, que nós já falamos aqui, comentamos nas nossas aulas, que são os pontos de energia que nós captamos. Essas energias nós captamos do cosmo, não é? Então, o bebê, quando sai do ventre da mãe, ele já está com estas captações, com esses vórtices, esses chakras já desenvolvidos para receber estas influências do mundo, do meio, não é? Para que ele possa, então, seguir a sua vida física. É um fluido mais ou menos grosseiro, encontrado apenas nos seres orgânicos. É o responsável pela animalização da matéria nos seres vivos. Forma-se com todos os fluidos espirituais das transformações do fluido cósmico universal. Seja bem-vinda, Silvana. Sei que vocês estão no escuro aí, mas vamos lá. Vamos tentar. Então, continuando aqui, fluido vital, o que todos nós temos para poder sobreviver, né, para poder seguir a nossa trajetória de vida, é o fluido que está contido em todas as coisas, em todos os seres vivos. Condições onde o fluido vital terá uma participação ativa. Aonde esse fluido está tendo esta
atividade, né? A animalização da matéria. O fluido vital é a força motriz dos seres orgânicos, o elemento que dá impulsão aos órgãos, movimento e atividade à matéria organizada. Tudo que tem vida, que respira, que faz fotossíntese, enfim, que está vivo, tem este fluido vital ativo. No momento que esse fluido deixa de existir, esta vida se extingue. Então, na mediunidade de efeitos físicos, o ectoplasma é a manipulação desse fluido. Nas curas espirituais, utilizadas energias dos encarnados, nós estamos fazendo o quê? Os espíritos utilizam o fluido vital dos encarnados para trabalharem energeticamente, não é? Para plasmarem, por exemplo, no mundo físico, uma característica espiritual, esse espírito que está no plano espiritual, para que ele possa ser visto, muitas vezes é utilizado esse fluido, ou vamos chamar de ectoplasma, que serve para materializar o espírito, para que ele possa ser visto, até tocado muitas vezes, né? Então, esse fluido vital está em todas os seres vivos materiais. Toda a matéria viva constitui este fluido vital, para que a gente consiga compreender, né? Para que a gente compreenda a morte, primeiramente nós temos que compreender a vida, tá? E o que é a morte? É quando se extingue o fluido vital. Quando esse fluido vital não tem mais força, então a morte física acontece. Ok? Então, a morte do corpo físico em acontecimentos inesperados. A causa da morte, exaustão dos órgãos, né? Quando os órgãos estão em exaustão, eles não têm mais equilíbrio, eles não conseguem mais produzir os efeitos necessários para manter esse fluido vital, então é o momento da morte. Então, um conceito científico atual, a ausência de atividade elétrica cerebral. Isso a ciência chama hoje o fenômeno da morte, quando há ausência de atividade elétrica cerebral, né? Então, parou, não existe mais condição desse corpo sobreviver. Em muitas oportunidades, esta exaustão do corpo físico será precedida por uma deteriorização do fluido vital que o animaliza. Então, ela vai extinguir, né, no momento que este fluido não tem mais condições, ele não consegue mais, por N motivos, fazer a função dele, ele não está mais em atividade. Então, provoca ali uma exaustão nos órgãos do corpo, né? Então, nós entendemos que tudo passa por este fluido, né? Quando nós estamos com esse fluido equilibradamente passando por todos os pontos de luz do espírito, né? Esse fluido está vindo do cosmo e está penetrando os nossos órgãos espirituais e este, por sua vez, alimentando os órgãos físicos. Este processo de entrada e saída deste fluido nos alimentando, assim como o ar na corrente sanguínea, né? Nós temos vida. No momento que este fluido para de seguir o seu rumo, ele acaba causando uma exaustão no corpo, nos órgãos, não é? Então, mecanismos da morte. Quando acontece, né? Quando há a deteriorização do fluido vital, a exaustão do corpo físico e o desligamento do espírito. Destruição do corpo físico, desligamento do espírito. O espírito, quando ele está ligado ao corpo,
ele está mantendo o corpo em atividade. O fluido que está no espírito, que está sendo alimentado por este espírito, está também alimentando o corpo. No momento que o espírito se afasta, este corpo não sobrevive sem esta energia vital. Não é? Então, o fluido que está alimentando o corpo é produzido por estes pontos energéticos que se localizam aonde? No perispírito, ou seja, no espírito. Por essa razão, que se o espírito se afasta, e este fio condutor dessa energia se rompe, o corpo por si só é um corpo inerte, não tem vida. Não é? Nesse caso, o corpo enfermo não estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado, o que completaria o circuito de forças enfermiças. Não tem como, sem esse fluido estar ordenadamente passando por todas as correntes de organização da vida física, não tem como o corpo, por si só, tentar fazer qualquer coisa, que ele não vai conseguir se manter vivo. Porque o que traz a vida é realmente a manutenção deste circuito energético que percorre todo o nosso organismo físico através dos pontos energéticos, através de uma ligação do espírito, deste ser que está completamente ligado ao plano espiritual. A energia passa por estes focos, esses filtros, para depois, então, chegar no corpo, que é a última instância dessa energia. Tá? Então, o perispírito, ou seja, o corpo do espírito, onde estão localizados esses pontos de luz, eles sobrevivem. Tá? Se o corpo está afastado do perispírito, o corpo morre, mas o perispírito sobrevive sempre. Esta é a diferença do corpo físico para o corpo espiritual. O corpo espiritual jamais se deteriora, morre, né? Ele nunca vai morrer, ele sempre vai estar ativado pelo seu espírito eterno, né? O espírito é imortal. Agora, o corpo físico é mortal. O corpo físico se extingue, se acaba. Tem uma vida hoje em torno de 70 anos, né? 80 anos, até 100 anos, né? A pessoa pode viver hoje, mas um dia o corpo vai chegar ao fim, né? E continua a vida espiritual deste indivíduo. Nos casos das mortes trágicas, vamos analisar um pouquinho, né? A morte alcançaria os órgãos impregnando-os de fluidos vitais sadios. Olha só, essa interpretação a gente tem que entender. E por que razão é tão difícil um espírito ser desligado com uma morte trágica, por exemplo, né? Por quê? Porque o fluido vital ainda está em ascensão, ele não estava para morrer, né? Ele estava ali em alta ainda. Diferente daquele que está num estágio reduzido de energia, porque ele já está no seu fim, o seu corpo já atingiu uma maturidade suficiente e ele já está dando sinais de deficiência. Então é mais fácil, né, o espírito se desligar mais naturalmente do que um espírito que recebe um choque de uma hora para outra, quando todas as suas funções estão normais, estão produzindo coisas, estão sadios, e de uma hora para outra acontece uma tragédia. Então, é complicado isso, né? E por essa razão que existe equipes espirituais que fazem esse desligamento, que vão nesses lugares, por exemplo, em estradas, onde existe muito acidente de carro,
onde esses acidentes, mesmo que já esteja programado espiritualmente para que esse irmão desencarne dessa forma, o corpo e o espírito estão ligados, naturalmente, sadios. Não tem nada que diga para o cérebro físico que ele vai morrer. Não tem um preparo nem para o corpo, nem para o espírito. Então, isso é difícil. Aí os espíritos têm que ir lá fazer ali sedar esses espíritos, né, que estão nesse processo e fazer um desligamento imediato desse fluido, desse cordão, esse fio prata condutor dessa energia. Então é mais difícil, né? O espírito fica em torpor, ele fica sem saber o que está acontecendo. Então, neste caso, a morte alcançaria os órgãos impregnando-os de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. Entende? O fluido vital que nós estamos falando não é o fluido cósmico, meus irmãos, é o fluido da matéria, aonde todos os seres vivos da face da Terra possuem. Não é o fluido cósmico, não é aquela energia que o espírito ali ilumina, né? Traz para o corpo. Não é esta energia que nós estamos falando do fluido cósmico, o fluido que mantém a vida física. Não é? Então, o que acontece quando acontece esse choque imediato num acidente de trânsito, por exemplo? O espírito fica meio sem saber o que está acontecendo, perde a noção. É preciso uma ação imediata de espíritos socorristas para ajudarem neste processo de desencarne desses irmãos. É bem complexo, não é tão simples, não é? O sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Por exemplo, nos casos em que o espírito não foi o responsável pelo aquele acidente, consciente ou inconsciente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma queima rápida, ou seja, um processo de... os espíritos vêm e fazem aquela queima, ajudam naquele desencarne, mais rapidamente, queimando, eliminando aqueles últimos fluidos ainda vitais do corpo, para que o espírito não sinta tanto, não sofra tanto os apegos. Né? Por quê? Porque ele tem méritos, ele não foi o culpado, ele entrou ali de gaiato num acidente, e era o momento do desencarne dele, mas ele então teve um auxílio. Agora, aquele que, por exemplo, tem culpa no cartório, ou seja, primeiramente vamos falar daqueles que tiram sua vida, né? É um processo muito mais difícil do que esse que estamos analisando. O sofrimento é muito maior para aqueles que têm culpa, é mais demorado. O espírito vai sentir tudo, as dores lá do acidente, as dores físicas, o apego a tudo aquilo ainda mais tempo. Né? Por quê? Porque ele não tem aquele merecimento, né? Então, o que liberaria o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual, ou seja, a queima rápida do fluido vital? Os espíritos, existem técnicas que eles chegam e vê que o desencarnado sofreu um acidente trágico, se ele tem méritos, rapidamente eles vão fazer a queima daquele fluido ainda energético vital que liga o perispírito ao corpo, não deixando que aquele perispírito permaneça ali, sentindo as dores, tudo aquilo que acontece no momento. Por exemplo, o espírito desencarnou numa morte de trânsito, onde ele está lá completamente amassado nas ferragens do carro, por exemplo. Se ele tem méritos, já vai uma equipe espiritual tirar o perispírito, desacoplar o perispírito do corpo, para que o perispírito não sofra todos aqueles traumas. Já
Se ele não tem méritos, ele vai sofrer todos aqueles traumas, porque o espírito não vai ser desligado automaticamente, como vimos ali nos slides anteriores. A gaiola, né, do passarinho, quando tu abre a gaiola, o passarinho se solta e vai embora, né, voando. No caso do perispírito, não é assim. A morte acontece, mas o espírito fica ali, ligado. Só para os irmãos terem uma ideia, nos casos de suicídio, em várias obras nós podemos citar que os espíritos não conseguem se desligar do corpo por meses. Isso é uma grande realidade que os espíritos enfrentam quando tiram a sua vida deliberadamente. Eles têm que ficar colado ao corpo na sepultura, vendo o seu corpo ser comido pelos micro-organismos. E eles sentem todas essas sensações, porque o espírito não consegue se desapegar do corpo. Esse processo é muito demorado. Quanto mais somos evoluídos moralmente, mais rápido é o nosso desligamento. Menos dor, menos apego à matéria nós temos. Então, sentiremos menos impacto no processo da morte. Então, no desligamento, morrer, a morte é física. Desligar, o desligamento é puramente espiritual. Desligar o quê? Desligar o espírito daquele corpo morto. O espírito é afastado do corpo para que ele não tenha mais as sensações do corpo, as dores, tudo o que acontece na hora da morte, ele não vai precisar sentir tudo isso quando ele é desligado. Se ele não é desligado, tudo que o corpo está pressentindo ali, que está acontecendo com o corpo, está acontecendo com o espírito também. Por essa razão, precisamos compreender isso, né? Compreender o que acontece na hora da morte, principalmente dos nossos entes queridos, para a gente saber se portar diante do desencarne, seja de qual pessoa for. Então, o desligamento espiritual é o processo através do qual o espírito desencarnante se afasta definitivamente do corpo físico que o abrigava durante a vida na Terra. Este é o processo de desligamento. Existe o desligamento natural para espíritos que são evoluídos, que eles mesmos podem fazer esse desligamento naturalmente, mas o mais comum é nós sermos desligados por equipes espirituais que vêm com os nossos parentes lá do plano espiritual, nossos amigos lá do plano espiritual, que vêm até nós no momento do nosso desencarne e desligam. Existe uma técnica para isso. E então o espírito segue o seu caminho e o corpo fica ali, aí o espírito não sente mais nenhuma sensação física, a não ser os seus apegos emocionais, que aí vai depender de cada espírito, né? De cada condição evolutiva do próprio espírito. O corpo espiritual e o corpo físico estão aderidos um ao outro do ponto de vista magnético, átomo a átomo e molécula a molécula. Esta união, meus irmãos, é muito intensa e muito forte. Nós somos unidos, corpo e espírito. O corpo físico e o corpo espiritual é como se tivesse uma cola nos deixando grudados. Então, quanto mais nós vivenciamos a vida espiritual, ou seja, quanto mais elevados espiritualmente nós somos, essa cola vai se desgrudando, né? E aí a gente fica mais, vive a vida física mais suavemente. Então, agora, quanto mais grosseiro for a nossa condição de vida, mais apegado a bens materiais, a tudo que acontece aqui na Terra, ao sexo, ao vício,
a tudo. Tudo isso vai nos colando cada vez mais a este corpo. Então, na hora do desencarne, é um Deus nos acuda para nós sairmos daqui, né? Os espíritos precisam trabalhar conosco, a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente entenda que não pertencemos mais a esse plano físico e, então, a gente tem que se libertar, tem que se desamarrar, desapegar. Mas quanto mais presos ao corpo nós estamos, às coisas da matéria, mais difícil é esse desligamento. Então, aqui, nas EQMs, né, que são as experiências de quase morte, existem vários relatos, vários livros que falam sobre esse tema. Os irmãos conseguem vivenciar experiências no plano espiritual, né, através de um acidente trágico, um coma, alguma coisa que aconteça, que o perispírito se desloca, né, e o irmão não está morto, ele está vivo, porque o cordão prata, esse fio condutor da energia, não foi desligado. E tem pessoas que conseguem ficar em coma, vamos supor, 3 meses, 5 meses, 1 ano, até 20 anos, tem casos, que as pessoas ficam em coma e não desligam o perispírito. O perispírito está ainda ligado ao seu corpo, então não há morte física. O perispírito ainda está mantendo a vida no corpo. Por essa razão, o corpo se mantém com todas as suas funções. O fluido vital ainda está ali, alimentando esta vida. Por quê? O fio condutor da energia, o fio prata, não foi rompido. Então, são as experiências de quase morte, ou seja, vai chegar um momento que o espírito vai se acoplar novamente ao corpo e o corpo acorda. E aí, passou ali 1 ano, 2 anos de coma, ele acorda e depois ele relata as experiências que ele teve no plano espiritual. Tem muitos casos que o espírito está ali vendo o seu corpo na cama, doente, né, em coma, vendo os familiares ali em volta, visitando, conversando. O espírito, depois que volta, relata, inclusive, os assuntos que são falados ali, o que os familiares falam. Então, são vários livros com vários relatos que existem sobre as experiências de quase morte. Mas é quase morte. Por que quase morte? Porque o espírito nunca se afastou do corpo, ou seja, ele se afasta momentaneamente, como o caso do sono. Né? Quando dormimos, o nosso espírito se afasta do corpo e o nosso perispírito, né, conduzido para uma dimensão diferente, mas o cordão de prata, esse fio condutor da energia, mantém-se ligado ao corpo. E num movimento, qualquer movimento que aconteça, o espírito volta para o corpo. Ele volta automaticamente, ou seja, não existe morte. Só vai existir a morte quando se romper este fio condutor da energia. Segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se na porção caudal do corpo, na parte de baixo, né? Em sentido ascendente, de baixo para cima, atingindo a região cefálica. Então, começa sempre das partes de baixo para cima, sendo desligado, então, os plexos básico, esplênico, enfim, todos os pontos energéticos do corpo, até, então, desligar a cabeça, sempre corpo, depois a cabeça. Então, segundo André Luiz, o desligamento, via de regra, inicia-se em sentido ascendente, atingindo a região cefálica. Quando não existir mais nenhum ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico, o desencarnante está completamente liberto da matéria. Então, como eu falei antes, o corpo físico e o perispírito, eles são grudados. Eles estão ali grudados. Por que eles estão grudados? Principalmente se a nossa vida for mais material do que espiritual, ou seja, nós estamos aqui vivendo todas as questões materiais.
Então, nós somos muito apegados às coisas da matéria, aos nossos vícios, apegos, comida, bebida, tudo que acontece aqui, sexo, enfim, nós somos apegados. Para nós desligarmos e vivermos uma vida espiritual, é muito difícil, meus irmãos. Então, nós precisamos de ajuda para nos desligarmos. Não é simples o espírito morrer, né? O corpo morre e o espírito simplesmente abre as portinhas da gaiola ali e está livre, leve e solto. Não é dessa forma que funciona. Nós levamos conosco os nossos apegos, os nossos traumas, tudo aquilo que nos apega à matéria. Então, vem os espíritos aqui, desta equipe que faz esses desligamentos, e tem que ir lentamente desligando esses fios, esse fio condutor desta energia, que está ali contida toda a nossa carga energética. Então, começando desde os pontos de baixo, né, vão desligando até que todos os pontos estejam rompidos, todos esses canais fluídicos sejam rompidos, que não tenha mais passagem desta energia para o corpo. Então, de baixo para cima até chegar na cabeça, que é o último ponto a ser desligado. Este último ponto, quando então, finalmente desligado, o espírito está completamente livre, ficando apenas os seus apegos mentais. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os espíritos são desligados do corpo e quando chegam lá no plano espiritual, levam consigo todas as suas questões difíceis, as suas doenças, os seus traumas, os seus vícios, levam consigo para o plano espiritual. Então, desligou-se os fios condutores da energia do perispírito para o corpo, mas as questões mentais ainda estão no perispírito. Então, os espíritos muitas vezes levam as suas doenças, levam os seus traumas mentais, fazem da sua vida lá no plano espiritual como se ainda tivessem aqui encarnados, mesmo desacoplados, né? Mesmo depois desse rompimento do fio prata, os espíritos ainda levam um bom tempo para se encontrarem realmente como espíritos. Esta é a grande chave das obsessões, né? Dos espíritos que não se encontram, que não sabem nem que morreram, não se sentem espíritos, né? Acham que são carne e tentam voltar para o seu trabalho, para suas famílias, tentam se comunicar, conversar aqui ainda no plano físico. Eles já foram desligados, mas eles ainda mantêm no seu perispírito todas as impressões da matéria. Então, é bem importante que a gente consiga compreender essa parte, né? Com a morte, o corpo vital sofrerá um processo de desintegração, qual ocorre com o corpo físico. Ou seja, o fluido vital que dá vida ao corpo, quando o espírito se afasta, ele sofre um processo de desintegração. Vamos entender aqui, ó. Quando o espírito está projetando esta energia no corpo, está mantendo esse corpo vivo, tá? Só que a energia, ela potencializa este fluido vital que só existe na matéria. O fluido vital, nós já falamos no início, é o fluido que dá a vida para os seres vivos no planeta, na matéria. Não é o fluido cósmico que eu estou falando. Estou falando do fluido de tudo que existe aqui na matéria. No momento que o espírito se afasta, este fluido cósmico ele não se alimenta mais. Esse fluido vital, né, do corpo não se alimenta mais. Então ele vai aos poucos se desintegrando. Um exemplo disso
é o corpo chamado de tela búdica. A tela búdica, ele é uma cópia bem ofuscada do corpo, entre o corpo e o perispírito, entre o corpo físico e o perispírito. Esse fluido, muitas vezes, é visto em cemitérios, como se fosse um zumbi caminhando lá nos cemitérios. Antes de se desintegrar, esse corpo búdico nosso pode ser visto. Por quê? Porque ele ainda não se desintegrou total. Esta energia vital que dava vida ao corpo ainda está com forma, né? E depois desse desligamento, então, ele aos poucos vai se desintegrando até sumir, né? Então, o fluido vital a gente consegue entender desta forma, né? Além do corpo físico, existe esse fluido vital, né? Que dá forma, né? Que tem forma. Então, vamos falar aqui dos 3 corpos, que é o físico, o astral e o mental, né? O físico está ali, ligado com o seu fiozinho ao perispírito, que, por sua vez, está ligado ao corpo mental. O que é o corpo mental? É o próprio espírito. É a própria inteligência, né? Que não tem corpo. O que tem corpo é o que representa esse fluido, né? Esse espírito ou corpo mental é o perispírito nos planos espirituais e o corpo físico unido ao perispírito nos campos físicos. Então, esses 3 corpos são os fundamentais para que a gente compreenda. Na morte, o corpo físico, que é o último, morre, mas o perispírito continua a sua existência para sempre. O perispírito nunca vai morrer, né? O estado de perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente suas faculdades, neutralizando, ao mesmo, em parte, as sensações, de modo que quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro momento. Esse estado de perturbação é um estado que os espíritos utilizam beneficamente nos casos de desencarne. Porque o estado de perturbação ele vai fazer com que o espírito não sinta aquilo que está acontecendo na hora do desencarne. E esse estado ele pode durar muito tempo, né? Ele pode durar vários dias. Por que isso? Isso é uma proteção para nós que desencarnamos muitas vezes, principalmente nessas questões de tragédia, assassinato, enfim, toda essa perturbação. Muitas vezes o espírito ele é salvo, né? Retirado momentaneamente desse estado para que ele não tenha consciência do que está acontecendo, ele não veja e não sinta as coisas que estão acontecendo, principalmente se ele tem merecimento, né? Então, o estado de perturbação é uma ferramenta que é utilizado em muitos casos de desencarne para que o espírito não perceba o que está acontecendo ali. A briga da família, o enterro, o velório, enfim, todo aquele trauma que envolve o desencarne. Então, o espírito fica perturbado por algum tempo e, então, depois, automaticamente, ele vai redobrando a sua consciência aí com uma condição melhorada, num outro lugar, né? E para que ele não tenha que passar por aquela experiência que talvez possa ser traumática, né? Em algumas pessoas, ela é de curtíssima duração, né? Quase imperceptível e nada tem de dolorosa. Poderia ser comparada com um leve despertar. Em outras, o estado de perturbação pode durar muitos anos, até séculos, e pode configurar um quadro de sofrimento severo com angústia e temores acerbos. Aí, nesses casos,
são os casos que eu falei para os irmãos, que os irmãos são muito apegados à matéria. Então, eles não se encontram no plano espiritual, não conseguem se equilibrar e achar sentido lá no plano espiritual. Então, essa questão de perturbação mental, ele está lá, por exemplo, vivendo no umbral, numa cidade umbralina, e ele projetou para ele aquilo que está na mente dele. Então, ele forma uma cidade, ele forma o quarto dele, ele forma na tela mental dele aquilo que ele está apegado. Então, esse estado de perturbação, ele pode durar anos. Tá? O irmão, assim, perturbado mentalmente, ele não consegue entender esse processo, ele não consegue se compreender nem como espírito, nem como ser encarnado ou desencarnado, ele não tem esse entendimento, e ele, então, passa por todo este sofrimento, né? Nos casos de suicídio, isso é muito comum. Balanço existencial. Os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante da sua mente, numa velocidade espantosa. A ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances da sua encarnação. Isso aqui, nós temos, olha, são milhares de obras espíritas, até não espíritas, que falam na questão do seu balanço existencial. Ou seja, desencarnou, passa-se na tela mental do espírito a sua vida, os principais pontos, aquilo que ele fez, aquilo que ele causou nos outros, se foram pontos relevantes, isso tudo passa como um filme na sua cabeça, na sua tela mental, servindo de análise de vida, ou seja, bom, isso aqui, meu irmão, foi o que tu fez. Isso aqui, ó, foi a tua vida. Para que a gente mesmo tenha noção daquilo que foi positivo ou negativo na nossa vida, na nossa trajetória. Isso é muito importante. Nós vamos compreender exatamente o ponto que foi bom da nossa vida e aquilo que não foi bom. Mesmo aquilo que a gente fez, que achava que era bom e que não era, nós vamos compreender nesse balanço. Os espíritos passam a nossa ficha corrida ali na nossa tela mental. Então, os principais fatos da vida do desencarnante deslizam diante da sua mente, numa velocidade espantosa, e ele revê a si mesmo em quase todos os grandes lances de sua encarnação. Isso é fantástico. Prova de tudo aquilo que a gente entende e compreende na doutrina espírita, o nosso HD que está registrado ali, os nossos registros acásticos, registrado tudo aquilo que a gente faz. Por essa razão, nós não conseguimos esconder no plano espiritual quem somos de fato, não é? O conhecimento que nos tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos. É o que nós estamos fazendo aqui, tentando adquirir conhecimento da vida futura, mesmo não estando lá, para que a gente tenha subsídios para quando acontecer isso conosco, a gente utilizar esses conhecimentos. Então, o conhecimento que nós tiver sido possível adquirir das condições da vida futura exerce grande influência em nossos últimos momentos, dá-nos mais segurança, abrevia a separação da alma. Então, aqui é um ponto muito legal de entender que tudo que nós compreendermos da vida espiritual, estando vivendo a vida física, vai nos ser útil. O dia que nós desencarnarmos, que estivermos perto de desencarnar, todos esses conhecimentos que nós buscamos na vida física, do plano espiritual, vai ser muito útil para nós. Nós vamos compreender e vamos entender por que eu não estudei mais, por que eu não procurei saber mais, né? Porque vai realmente nos fazer toda a diferença para que a gente faça essa passagem com mais tranquilidade.
Então, os extremos da vida são os períodos da existência em que a desencarnação se processa geralmente com maior facilidade. Ou seja, o desencarne de uma criança. A gente acha trágico, né? Uma criança desencarnar. Para nós é a última coisa, né? Perder um filho, né? Qual pai que quer perder um filho? Mas, pela explicação lógica, aquela criança que chegou e foi de volta com tenridade, ela ainda não tem os apegos de uma vida física. Ela não se corrompeu. Ela ainda não se materializou. Então, o retorno dela para o plano espiritual é muito tranquilo. Muito tranquilo. Tá? E aquele que chegou no limite, ou seja, viveu a vida inteira, né? Então, desencarnou naturalmente, ou seja, não foi trágico, não foi um acidente, não, ele voltou para o plano espiritual na natureza, na naturalidade, ou seja, ele dormiu, teve um infarto e desencarnou. Então, os extremos, aquele idoso que viveu toda a sua vida e chegou ao fim naturalmente, e aquela criança que ainda não se materializou, não teve apegos ainda à matéria, quando retorna para o plano espiritual, o seu processo é muito tranquilo. Então, não tem ainda os apegos que a gente tem. Então, os tipos de morte. As mortes súbitas, traumáticas, acompanham-se geralmente de um estado de perturbação maior. A doença crônica arrastada facilita o desligamento do espírito e sua identificação com a vida pós-túmulo. Isso é bem bacana a gente compreender. O moribundo, aquele que está sofrendo diante de um processo de doença, passou muito tempo enfermo, passou muita agonia no plano material, né, com doença, resgatando alguma questão, é muito tranquilo o desencarne dele. Ele já está preparando, né, os próprios espíritos já estão preparando esse corpo e ele tem data marcada para o retorno. Então, isso é muito tranquilo. Agora, as mortes súbitas, elas são traumáticas. Ela tem que realmente perturbar o espírito, né? Porque o espírito está com um projeto de vida ali, daqui a um pouco aconteceu um fato qualquer e ele se viu no plano espiritual. Opa, o que aconteceu comigo? Se ele não é um espírito que tem uma conduta bacana, né, e vive uma vida organizada e tem uma crença, uma fé, ele vai sucumbir e ele vai se perturbar mesmo. Agora, aquele camarada que está sofrendo numa cama, doente, é mais tranquilo, muito mais, aquilo já está programado. Então, nas desencarnações violentas, né, com responsabilidade, no caso, aqueles que são responsáveis, né, os acidentes que o desencarnante não tem culpa, passando o brusco choque, o período perturbador tem curta duração. Agora, aquele que tem culpa, que causou um acidente, ou que causou um assassinato, e se matou, qualquer coisa, a responsabilidade dele é maior, então ele vai ter uma perturbação muito maior do que aquele que sofreu um acidente e que não tinha culpa nenhuma, e muitas vezes está até programado para ser o desencarne dele dessa forma, né, de uma morte acidental, trágica, né? A atitude da família, esse é um ponto bem importante de colocar. No estado de perturbação, a alma tem consciência dos pensamentos que se lhe dirigem, os pensamentos de amor e caridade. As vibrações dos corações afetuosos brilham para ela, como raios na névoa que a envolve. Ajudam-na a soltar-se dos últimos laços que acarretam a terra e acorrentam a terra e a sair da sombra em que está imersa. Então, a família tem uma grande responsabilidade aqui quando um ente querido desencarna. Ela pode fazer toda a diferença. Leon Denis nos diz, né, que o estado de perturbação
que o espírito está, mesmo que ele esteja perturbado, que ele não esteja percebendo muito bem o que está acontecendo com ele ali, ele pode sentir os pensamentos, seja os pensamentos bons que os familiares pensam, né? Como os maus, como aqueles que criticam, ofendem, tudo isso eles sentem, né? Então, sempre procurar não se desesperar diante do desencarne e procurar auxiliar esses espíritos neste momento difícil. Porque nós não sabemos como o espírito vai estar lá no plano espiritual. Se ele vai realmente ter um desencarne tranquilo ou não, ou ele vai estar perturbado. Se ele estiver perturbado, um pensamento bem feito, uma oração bem feita, um sentimento para que ele se encontre, vai diretamente tocá-lo, né? Porque ele vai perceber tudo isso. No velório, né? O ato de velar com outros, né? Um morto, de passar a noite, em claro, onde se encontra exposto um morto. Esse é o conceito do velório, né? Velar, estar ali, passar uma noite com o desencarnado ali, é um ato de velório, né? Representa horas que sucedem ao desencarne, ou seja, e que são importantes para o recém-liberto. O velório ideal. O que a gente podia entender? O velório ideal é aquele que vai levar o espírito com conhecimento para o seu plano espiritual. Nós, familiares, entendermos esse processo. Com tristeza, sim, né? Temos os nossos apegos, não queremos nos desprender e deixar que os nossos entes queridos partam, né? Vamos sentir falta, mas nós não podemos nos desesperar. Então, o velório ideal seria aquele que a gente não se desespera, que a gente apenas se despede, né? Relembra das coisas boas desse irmão e pedindo aos espíritos, ao Pai Maior, ao Deus Criador, que encaminhe esse ser com tudo aquilo que ele merece, né? Então, esse é o velório ideal, para que não cause traumas, né? Então, as preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhe uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre à separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. É isso, esse é o que a gente precisa, né? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem, cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Então, quanto mais apegado nas coisas materiais, mais difícil será o nosso desprendimento. Uso das velas. Para nós espíritas, não tem nenhum significado, né? Não tem nenhum sentido assim para nós. As religiões, tem religiões que usam para iluminar o espírito, uma forma de dizer que a gente quer que o espírito se ilumine, mas para nós ela não tem significado. Nós achamos, entendemos que o espírito, muitas vezes, já nem está mais ali, né? Mas é por uma questão familiar, de atender os sentimentos da família, que se faz esses velórios e tudo isso que a gente, né? Aquele momento difícil de reunir a família e se despedir do ente querido, né? A cremação de cadáveres, né? Segundo Emmanuel, aconselha a esperar 72 horas para efetuar-se a cremação, pois morrer não é libertar-se. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do transe. Muito cuidado.
o Espírito de Emmanuel nos diz, fazendo entender que muitas vezes o Espírito está ali apegado aos seus despojos e ele vai sentir e perceber todas essas questões. Então, é preferível esperar um pouquinho, né, e ter realmente um pouco mais de cautela para não fazer o espírito, né, ter mais um momento de pavor e terror, né, porque ele vai ser cremado junto ali com o seu corpo se ele não estiver desacoplado. Tá? E nem sempre, nós já estudamos aqui, que tem espíritos que não conseguem realmente se desacoplarem, né? Precisa-se de merecimento, muitas vezes. Né? Choro na hora da morte. As lágrimas aliviam, né? Entretanto, a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração e resignação. Compreender. A morte não existe. O sepultamento. Aproveitar a oportunidade de sepultamento para orar ou discorrer sem afetação quando chamado a isso. Sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência terrena, diz André Luiz. Então, nós temos que aproveitar aquele momento para fazer uma oração, né? Sem que fazer aqueles showzinhos, né? Que às vezes as famílias fazem, né? E se atiram e querem ir junto com o irmão no caixão. E tudo isso serve para que o espírito fique mais ainda triste, né? Receba esses impulsos emocionais dos irmãos, da família, e mais difícil ainda será o seu desapego desse lugar aqui, né? Que já não pertence mais a ele. Né? Então, compreender esse estado é o que a gente realmente precisa. Visita ao cemitério. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Livro dos Espíritos, 323, a questão. Então, meus irmãos, muitos, né? Vamos lá no dia de finados, por exemplo. Os irmãos vão lá, enchem os cemitérios, né? Usam os cemitérios como sala de visitas para o plano espiritual, muitas vezes, né? E realmente os espíritos vêm, eles vêm nos cemitérios receber essas preces, porque muitas vezes é o único momento que eles são lembrados pela família, né? Mas como diz o nosso querido Santo Agostinho, lembrem de mim depois que eu morri com naturalidade. Façam as mesmas brincadeiras com o meu nome. Eu estou mais vivo do que nunca. Não precisa formalidade, não precisa acender vela para mim, nada disso. Apenas lembrem de mim com carinho, com amor, com respeito, que eu receberei. Então, a gente não precisa fazer nada disso. O coração, os nossos laços afetivos é que vão realmente fazer toda a diferença. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Nós precisamos sempre lembrar dos nossos entes queridos que partiram. Uma saudade normal, sem o pavor, sem a depressão junto, sem a tristeza, sem aquela angústia, né, de não aceitação. É isso que a doutrina está nos dizendo. Nós precisamos aceitar que a vida daquele ser, a experiência física daquele ser terminou. Como nós, se estivéssemos presos numa prisão e um dos nossos colegas foi solto, recebe um alvará de soltura. Não vai agora, tu não vai, meu irmão. Tu vai ficar aqui até o fim da minha pena também. Isso é egoísmo. Então nós temos que compreender que cada um tem o seu tempo aqui.
na face da Terra, nesta prisão chamada Terra. Né? Então, meus irmãos, esta era a nossa aulinha de hoje. Eu vou colocar um videozinho de 3 minutinhos aqui para vocês também avaliarem essa questão do desencarne, tá? Que é na obra de André Luiz, tá? Que é o capítulo do desencarne de Dimas. Eu quero que os irmãos assistam comigo aqui. 3 minutinhos de vídeo. Depois a gente abre para perguntas, tá bom? Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir.
Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta-dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração
e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo. É isso aí, meus irmãos. Então nós tivemos aí uma aula, né, de exemplo do desligamento do Dimas. Então, vou abrir aqui para os irmãos, se quiserem comentar. É importante colocar ali, né, que vocês viram que a esposa dele estava prendendo ele ao corpo, né, através dos sentimentos, ou seja, ela estava fazendo uma teia mental ali, por gostar muito, né, por amor, por querer que ele ficasse com eles, então ela estava mantendo ele amarrado ali.